Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 42 com o tema Sempre Vivos. Eu me chamo Marina Ericeira e vou fazer o estudo desse capítulo com vocês. Então vamos lá, a leitura do capítulo, com o título Sempre Vivos. Ele se inspira numa passagem que está em Marcos, capítulo 12, versículo 27, onde Jesus fala: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. E Emmanuel narra o seguinte: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificial. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crente de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçadas, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Encontramos a morte tão somente no caminho do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Então essa passagem muito grandiosa, reflexões maravilhosas do nosso querido Emmanuel, que fala sobre a morte, essa adversária tão temida, que nós, nessa civilização ocidental principalmente, lutamos arduamente para vencer a morte, cientificamente, avanços técnicos, científicos, intelectuais, para que a gente consiga driblar a morte de alguma maneira, inteligências artificiais, robôs, a busca de algum tipo de conhecimento ou de fonte de vida que nos permita a imortalidade do ponto de vista material, dessa matéria orgânica, de encarnados. E nisso a humanidade busca, de modo desenfreado, tentar encontrar soluções para vencer a morte de fato, E nós vemos assim que nós somos pouco preparados para lidar com a morte, Apesar de toda a divulgação do cristianismo, apesar de já termos também bastante adeptos do espiritismo ou mesmo de outras filosofias que compreendem o processo reencarnatório, de outras doutrinas que entendem a reencarnação, nós ainda somos muito apegados, talvez pelo instinto de conservação, pelo instinto de sobrevivência, nós somos muito apegados e nós temos a morte como esse terrível adversário. Isso é muito comum de ver nos hospitais, é bastante comum de vermos também nessa situação que nós estamos vivendo, da pandemia. Então as pessoas querem, claro, se salvar a qualquer custo, mas acabam não encarando a morte como uma transição natural e necessária para cada um de nós, Inclusive, isso acaba gerando discussões bioéticas, do ponto de vista da
eutanásia, ortanásia, dessas questões da morte que são interessantíssimas e que muitas das vezes o que acontece nos hospitais é uma obstinação terapêutica que acaba impedindo do indivíduo ter uma morte natural, né? Ele sofre por mais tempo nos leitos, cheio de aparelho, com medicações em altas dosagens, e isso reflete o nosso apego, reflete a nossa falta de preparo para lidar com a morte como uma passagem natural, né? E eu acho muito interessante o que o Emmanuel fala aqui, né? Ele diz que, na verdade, a morte que a gente conhece é a morte da consciência. A verdadeira morte é a morte que nos paralisa a consciência, que nos faz impedir de enxergar a realidade, aquela que nos faz insensível ao nosso irmão, insensível ao nosso próximo. A morte que nos impede de enxergar o verdadeiro sentido da vida, a necessidade de buscarmos o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, a nossa busca incessante, né, de amadurecimento moral e espiritual. Essa é a morte. Então, quando um indivíduo busca um caminho, né, do materialismo, dos excessos de riquezas, de gozos materiais, ou mesmo da perversão e da maldade, para conseguir obter mais sucesso, obter mais recursos de gozos e de riquezas materiais, é nesse sentido que o indivíduo está morto por dentro, né? Porque ele deixa de vivenciar a realidade espiritual e passa a viver o materialismo desenfreado, que adoece, que paralisa, né? Que faz ele estagnar no processo evolutivo. Então, essa é a verdadeira morte, é o que nos diz Emmanuel aqui. E aí ele traz muito bem essa contribuição em relação a nos lembrarmos de Jesus, né? Que ele diz que quando a Igreja Católica e mesmo os protestantes acreditam nesse céu e o inferno e pensam que a ressurreição é quando os corpos, né, dos defuntos levantarem das suas tumbas, é na verdade um grande equívoco. E o indivíduo que vence a morte e nos mostra essa ascensão espiritual é Jesus, né? Porque ele sai após toda a questão da crucificação, né? E no terceiro dia há a sua ressurreição, que é uma ressurreição em espírito, né? E ele passa por 40 dias ali com os apóstolos, dando as suas lições, demonstrando, né, o que precisaria ser feito a partir dali com o cristianismo, dando as orientações, para que todos os apóstolos também percebessem que era de fato Cristo ali ressurgido. E ele tem lá, próximo do evento de Pentecostes, a sua ascensão, né? Então, uma ascensão espiritual. É muito claro que ali, né, essa ressurreição dos mortos é uma ressurreição espiritual. E logo mais, né, além da ressurreição do Cristo, nós temos um compêndio de 5 obras da doutrina espírita, que nos mostra toda essa interação e comunicação com os espíritos amigos que nos assistem, que nos auxiliam, que nos dão entendimento das verdades do reino de Deus. E essa é a prova também, né, de que a morte ela é apenas uma passagem, uma transição, e que tanto do lado de lá quanto do lado de cá é necessário ter essa vivência, né, ter vida e vivência das obras de Deus, né, de aplicar isso, de colocar o exercício de nossas vidas em função de algo maior, dessa verdade imperecível que são as verdades que Jesus veio nos ensinar. E é o que o Emmanuel diz, né, que tanto do lado de lá quanto do lado de cá há essa missão de divulgarmos esse conhecimento e de nos dedicarmos ao entendimento das verdades de Deus, né, dessas leis divinas imperecíveis e imutáveis. E o Emmanuel também nos adverte, né, que é muito importante isso, de que espíritos desencarnados não são magos, nem adivinhos. Então, nesse sentido, nós não devemos usufruir, né, da mediunidade ou da comunicabilidade com os espíritos para banalidades, para trivialidades, e sim buscar essa interação como uma comunhão, em busca de uma verdade maior que se dá nessa cooperação entre o plano espiritual
e o plano material, e que juntos, né, nós fazemos esse intercâmbio de comunicabilidade, de trocas de experiência, de ajuda mútua, de auxílio verdadeiro que nos permite o progresso. Então, a doutrina espírita, a experiência de Jesus nos mostra que a morte, né, ela não existe. É apenas uma passagem, é apenas uma transformação desse modo de ser e de estar do espírito, ora encarnado, ora desencarnado. E somos todos irmãos que cooperam para esse progresso espiritual, para essa transformação do nosso planeta Terra e de toda a humanidade, né? Que essa é a nossa verdadeira meta, é buscar essa transformação e esse crescimento conjunto de forma em cooperação, de forma cooperada. Então, é isso, meus amigos, é tentarmos ter um pouquinho mais de bons olhos na nossa análise, na nossa aceitação sobre a morte, compreender ela como parte das leis divinas, e Deus, sendo todo amor e todo bondade, jamais colocaria em suas leis algo que fosse contrário a esse amor e a essa bondade superior. Então, nós temos sim que compreender essa lógica da lei divina, buscar esse entendimento de que a morte também é um benefício, um acontecimento necessário para a nossa transformação, para a nossa evolução espiritual. E quem sabe assim, ainda seres bastante materializados, bastante apegados à nossa vida terrena, nós possamos olhar a morte de uma maneira diferente, com mais aceitação, com mais leveza, com mais compreensão, né? E por fim, Emmanuel nos fala aqui, né? Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Olha só, nós procuramos tanto pela imortalidade através de recursos científicos e tecnológicos e nos esquecemos que Deus não é Deus de mortais. Deus é Deus dos vivos imortais. Abençoada então a nossa imortalidade, que nós possamos nos guardar e confiar nela, porque Deus nos fez imortais em todo o seu amor e toda a bondade que Ele tem por cada um dos seus filhos. Essa fé e essa certeza que nós guardamos dentro de nós e seguimos confiantes de que essa vida daqui e a vida de lá tem apenas uma finalidade: o nosso progresso. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Gratidão a todos.